Imagine que, num piscar de olhos, você acorda em um lugar completamente estranho. A brisa da manhã é fria e cheira a madeira queimada. Seus olhos se abrem lentamente e você vê uma paisagem completamente diferente da que conhece. Nada de postes de luz, nada de carros, nem sons eletrônicos. Apenas o tilintar distante de um sino, o murmúrio do vento e o crepitar suave de uma fogueira próxima. Você está na Idade Média. No começo, tudo parece um sonho. Talvez uma brincadeira do destino, talvez um divaneio momentâneo. Mas não demora muito para perceber que está realmente ali. E apesar da beleza rústica e da paisagem bucólica, uma pergunta começa a ecoar na sua mente: como vou sobreviver aqui? Você começa a caminhar por uma trilha de terra batida, cercada por campos verdejantes. O chão é irregular e seus pés doem com cada passo, especialmente porque está sem calçados apropriados. Um grupo de camponeses passa por você, empurrando um carrinho de madeira com legumes recém-colhidos. Eles lançam olhares desconfiados. Suas roupas modernas não passam despercebidas. Eles cochicham entre si. Você sorri, tenta parecer amistoso, mas suas roupas sintéticas e seu jeito estranho causam estranhamento. Na Idade Média, o diferente quase sempre era temido. Você decide seguir a trilha e chega até uma pequena vila. As casas são feitas de madeira e pedra, com tetos cobertos por palha. Não há saneamento. O cheiro é forte, uma mistura de fumaça, animais e resíduos humanos. Crianças brincam descalças na lama. Algumas pessoas olham com desconfiança, outras simplesmente ignoram. Você tenta pedir ajuda, mas percebe que não entende completamente o dialeto. Mesmo que seja a sua língua, ela soa antiga, mais formal, com sotaques que parecem saídos de outro mundo. A fome começa a apertar. Você procura algum tipo de comida, mas tudo é escasso. Os camponeses têm apenas o suficiente para si. Nada é descartado. Pão amanhecido, raízes, restos de caldo, cada migalha valorizada. O conceito moderno de desperdício não existe aqui. O alimento é sagrado. Você implora por algo, mas ninguém lhe dá nada de graça. Sem ofício, sem terras, sem nome, você é um estranho sem valor. Na Idade Média, sobreviver é um ofício por si só. O dia passa devagar. As sombras das árvores se alongam. O céu começa a escurecer. Sem eletricidade, sem luz artificial, a noite chega como um manto espesso. Os aldeões se recolhem, as portas se fecham. O frio da noite é intenso. Você tenta se abrigar em um celeiro abandonado, entre palhas e madeira úmida. Ratos passam correndo. O som de uivos distantes gela sua espinha. Lobos? Talvez. Ou algo pior. Você tenta dormir, mas o desconforto, o frio, a fome e o medo tornam isso quase impossível. E mesmo que conseguisse dormir, não estaria a salvo. Na Idade Média, a noite é território da incerteza. Sem proteção, você está vulnerável a ladrões, animais selvagens, doenças ou mesmo acusações de feitiçaria. Afinal, alguém que surge do nada, com roupas estranhas e comportamento incomum, é tudo o que o medo medieval precisa para ganhar forma. Ao amanhecer, você está exausto e ainda assim precisa recomeçar. O corpo dói, a mente começa a se desesperar. Não há chuveiros, não há escova de dentes, não há privacidade. Seus hábitos modernos não se encaixam. Você precisa encontrar uma função, um propósito para ter direito a comida, abrigo e segurança. Mas você não sabe plantar, não sabe caçar, não sabe forjar, não sabe cuidar de animais. Seus conhecimentos do século XXI são inúteis aqui.
Você decide observar os aldeões. Homens e mulheres trabalham incessantemente desde o nascer do sol. Uns cuidam da lavoura, outros do gado, outros limpam, constroem, fazem pão, costuram roupas, esquentam água. Tudo exige esforço físico. Você tenta ajudar, mas logo percebe que não tem resistência. Um simples balde de água do poço parece pesar toneladas. As mãos criam bolhas, os pés escorregam na lama. O trabalho é duro, constante, sem descanso. E não há lugar para erros. Um movimento em falso, uma atitude impensada pode colocá-lo em risco. Os aldeões são supersticiosos, eles temem o desconhecido. Qualquer atitude sua pode ser mal interpretada. Uma palavra fora de hora, um olhar confuso, um gesto estranho, tudo pode virar motivo de desconfiança. E na Idade Média, desconfiança pode levar à fogueira. Você decide se esconder, evitar chamar a atenção, mas está ficando doente. A água não é potável, você tem febre, dores no corpo, calafrios. Na Idade Média, antibióticos não existem. Um simples corte infecciona, uma gripe pode ser fatal. O cheiro do próprio corpo começa a incomodar. Os banhos são raros e custosos, o sabão é artigo de luxo. Os piolhos se tornam companheiros inevitáveis. O corpo começa a ceder. Você começa a ter alucinações, a febre aumenta. E mesmo assim, não há cura. Os curandeiros locais oferecem ervas, sanguessugas, orações, mas nada alivia. Seu corpo moderno, acostumado com higiene, conforto e remédios, está perdendo a batalha. Os aldeões se afastam. Alguém murmura que você foi amaldiçoado, outro diz que você é um espírito que retornou. E em meio ao delírio, você ouve passos, vários, fortes, decididos. Eles vieram te buscar. E assim você segue, entrando em um vilarejo cercado por uma paliçada de madeira irregular. Algumas estacas já estão carcomidas pelo tempo, mas servem para manter os lobos afastados à noite. Dentro das muralhas, a vida pulsa de forma lenta, mas incessante. Casas de madeira com telhados de palha exalam fumaça de lareiras, onde mingaus simples estão sendo preparados. Crianças brincam com gravetos e pedras, rindo com uma leveza que contrasta com a aspereza da realidade. Você se aproxima de uma delas. Ela está sentada no chão, descalça, com as roupas surradas e cobertas de manchas secas de barro. Ela te olha curiosa, como quem vê algo fora do comum. E você é mesmo. Sua postura, sua pele sem calos, suas mãos limpas, tudo em você grita forasteiro. Um homem mais velho, talvez o ferreiro, se aproxima com uma postura defensiva, empunhando um pequeno martelo. Quem é você? Veio de onde? Sua resposta não importa muito. Não há documentos, passaportes ou registros. Seu sotaque estranho, suas roupas, qualquer pequeno detalhe é suficiente para levantar suspeitas. Mas o homem não parece hostil, apenas desconfiado. Ele oferece um pedaço de pão escuro e denso, tem cheiro de álcool e fermento mal dissolvido. Você aceita, faminto. Com o passar dos dias, você tenta se adaptar. Aprende a cortar lenha com ferramentas rudimentares. Aprende que a água precisa ser fervida antes de beber e, mesmo assim, não garante nada. Aprende que o fedor que paira é constante, vindo das ruas enlameadas, onde excrementos são jogados diretamente de janelas. As noites são frias, muito frias. E o silêncio só é interrompido por uivos distantes ou o som de cavalos dos patrulheiros da vila. Cada barulho é um lembrete de que a segurança é frágil. As portas são trancadas com trancas de madeira e não é incomum ouvir histórias de criaturas da floresta que rondam as casas.
Você sente sua saúde oscilar. Uma ferida simples na mão infecciona. Não há antibióticos. Um curandeiro local tenta aplicar uma mistura de mel, alho amassado e um estranho fungo retirado do tronco de uma árvore. Queima, arde, mas é isso ou perder a mão. Com o tempo, você ganha alguma confiança dos moradores. Aprende a identificar plantas medicinais com uma anciã que vive isolada na borda da floresta. Ela fala pouco, mas seus olhos enxergam mais do que deveriam. Ela diz que você não pertence àquele tempo, mas que talvez a floresta aceite sua presença. Você não entende bem, mas se sente grato. Chega o inverno. O frio corta como faca. O alimento escasseia. Animais são abatidos e toda a parte aproveitada. Carne, gordura, pele e ossos. Você ajuda a cavar covas rasas para os que não resistem. Enterros são rápidos, sem muita cerimônia. O tempo é curto e a neve não espera. Um dia, você é convocado para a igreja. Um padre de olhos fundos e voz grave deseja conhecer o estrangeiro. A construção de pedra é fria e escura, iluminada apenas por velas e vitrais que mal deixam a luz entrar. Ele te observa como se pudesse ler sua alma. Há algo em você. Você veio de um lugar de onde ninguém volta. E ainda assim está aqui. Você sorri, desconversando, mas sente que ele sabe. De alguma forma, ele sabe. Continua. Enquanto o sol se esconde lentamente no horizonte, as cores do entardecer tingem os campos com tons dourados e alaranjados. O calor do dia começa a ceder ao frio da noite, e você nota como o vilarejo se transforma. As pessoas recolhem seus pertences, trancam as portas de madeira e acendem pequenas tochas de sebo. O silêncio vai tomando conta, rompido apenas pelo estalar das chamas e o ocasional latido de um cão atento ao longe. Diferente dos tempos modernos, a noite na Idade Média é verdadeiramente escura. Não há postes de luz, não há janelas iluminadas com lâmpadas. Tudo depende do fogo e do que ele não consegue alcançar. O breu total não é apenas desconfortável, é perigoso. Os camponeses temem assombrações, espíritos dos bosques, bruxas e criaturas noturnas. A superstição é parte do cotidiano. Você pode até tentar rir dessas ideias, mas logo percebe que, cercado por árvores densas, gritos de coruja e a ausência total de som humano, seu coração acelera. Você é acolhido por uma família camponesa que lhe oferece um canto no chão coberto com palha. O cheiro de fumaça enche o ambiente, misturado ao odor de corpos, já que os banhos são eventos raros. A privacidade também é um luxo inexistente. Tudo é compartilhado, inclusive o calor dos corpos nas noites mais frias. A conversa sussurrada antes de dormir gira em torno de um caçador desaparecido na floresta, possivelmente levado pelos espíritos da névoa. Você tenta racionalizar, mas o medo é instintivo. Você dorme com um olho aberto. Os dias seguintes passam em um ritmo constante. A vida camponesa é feita de repetições. Acordar ao cantar do galo, alimentar os animais, colher o que o campo oferece, costurar, reparar, dividir, rezar. Tudo isso regido pelo tempo das estações, pela vontade dos senhores feudais e pelas bênçãos ou maldições de Deus. O padre local tem mais poder que qualquer médico, juiz ou mestre. Sua palavra decide o destino de muitas almas. Você se pergunta sobre o que acontece além do vilarejo, e então decide partir, conhecer o mundo.
Em sua jornada, encontra monges em mosteiros, vivendo com disciplina e silêncio, copiando manuscritos à luz de velas, escrevendo com precisão os textos clássicos e religiosos. Os monges são guardiões do saber, mesmo que muitos conhecimentos tenham sido perdidos ou reescritos. A medicina é rudimentar. Você presencia tratamentos com sanguessugas, orações e poções feitas de ervas e fezes secas. A dor é tratada com fé e resistência. E se alguém morre, é porque Deus quis assim. Você então encontra um feudo maior, com um castelo de pedra cercado por muralhas. Os nobres vivem ali, bem distantes da realidade do povo. O banquete é farto, com carnes, tortas, vinho e muita ostentação. Mas até mesmo ali, o chão é sujo. O cheiro de urina permeia os corredores e os porcos passeiam no pátio como se fossem donos do lugar. A higiene é rudimentar, mesmo entre os ricos. Eles se perfumam para esconder o odor e raramente lavam o corpo. Mas aos olhos da época, tudo ali é belo, luxuoso e digno de reis. Você presencia uma caçada, onde os nobres exibem sua bravura perseguindo javalis e cervos montados em cavalos. Você tenta acompanhar, mas logo fica para trás, ofegante, caindo na lama. Os cavalos são enormes e indomáveis para alguém sem prática. Um escudeiro ri da sua tentativa e o leva de volta. Mesmo ali, você é um estranho, um visitante sem passado, sem títulos, sem direitos. E logo percebe, na Idade Média, quem não pertence a uma ordem clara está em risco. A suspeita recai sobre os diferentes. Você precisa fugir. Nas estradas, enfrenta bandidos, tempestades e a solidão. Mas também encontra viajantes, mercadores, artistas. Em uma feira, assiste a um bardo contando histórias sobre dragões, heróis e donzelas. A multidão se encanta, as crianças se aproximam. O imaginário medieval é recheado de mitos. Mesmo o medo da peste é envolto em lendas, como a de que seria um castigo divino ou obra de feiticeiras. Você começa a entender que viver naquela época é mais do que sobreviver. É se adaptar a um mundo onde o real e o mágico se confundem o tempo todo. Você finalmente encontra uma vila que abriga mulheres curandeiras, parteiras, conhecedoras das plantas. Algumas são respeitadas, outras são vigiadas de perto pela igreja. O medo da heresia é constante. Um comentário errado, um olhar suspeito, um rumor, e você pode ser acusado de bruxaria. Queimar na fogueira se tornou o destino de muitos inocentes. A justiça é brutal, baseada em tortura e confissões forçadas. Não há julgamentos justos, apenas a vontade dos poderosos e os gritos do povo. Você então, de volta à estrada, contempla o céu. Ele é limpo, estrelado, grandioso. E você percebe que, apesar de tudo, existe beleza. A natureza domina, os sons são puros, o mundo é mais lento, mais verdadeiro. O tempo não é contado por relógios, mas pelos ciclos da lua, pelas colheitas, pelos cantos dos galos. E ali, ao redor de uma fogueira, você fecha os olhos, ouvindo o estalar da lenha, o vento entre as folhas e as vozes distantes de quem viveu e sobreviveu neste tempo perdido. Com o tempo passando lentamente no vilarejo, as folhas começaram a cair das árvores, revelando os galhos nus que se estendiam para o céu cinzento. O outono se despedia e o inverno, temido por todos, anunciava sua chegada com ventos gelados e manhãs cobertas de geada. Na Idade Média, o inverno era mais do que uma estação. Era uma provação, um teste de resistência física e mental que poucos atravessavam ilesos. A paisagem antes vibrante tornava-se melancólica.
Os campos de cultivo estavam vazios, o solo endurecido, e a paleta da natureza se restringia a tons acinzentados, marrons e brancos. Os animais se recolhiam e os seres humanos, em igual medida, passavam a viver mais tempo trancados em suas casas de madeira e palha, onde o frio ainda penetrava pelas frestas. Para você, acostumado ao conforto moderno de um aquecedor ou de roupas térmicas, essa nova realidade parecia irreal. Na casa onde estava abrigado, o fogo era aceso apenas quando a lenha estava disponível, e ela era um bem precioso. Muitas famílias disputavam por galhos secos e troncos que o bosque vizinho podia oferecer. As jornadas pela lenha eram perigosas, não apenas pela temperatura que entorpecia os dedos e endurecia os ossos, mas também por animais famintos e viajantes desesperados que viam na violência um meio de sobrevivência. Você vestia uma túnica simples, reforçada com peles rústicas e mal curtidas. Não havia sapatos de borracha ou meias de lã. Seus pés estavam envoltos em pedaços de tecido enrolados como podiam. Ainda assim, o frio passava. Seus dedos ficavam roxos e seu nariz ardia ao respirar o ar seco. O frio parecia não ser apenas físico, mas emocional, uma presença constante, silenciosa, que sugava a energia e o ânimo de todos ao redor. Dentro da casa, a rotina mudava. Os dias se tornavam mais lentos. Os alimentos escasseavam. Tudo o que havia sido colhido e armazenado no outono começava a ser racionado cuidadosamente. Cada pedaço de pão era dividido em partes milimétricas. As sopas eram diluídas até quase não terem sabor. Não havia garantia de que os suprimentos durariam até a primavera. Você se envolvia em tarefas como a manutenção das roupas, o conserto de utensílios ou simplesmente observar o fogo crepitar. Conversas se tornavam mais silenciosas. Muitas famílias rezavam, não por hábito, mas por medo. Medo de que a doença viesse, como tantas vezes vinha com o frio. Gripes, febres, tosses secas. Não havia antitérmicos, antibióticos ou médicos disponíveis. Apenas orações, chás amargos e a esperança de resistir mais uma noite. As crianças, magras e de bochechas vermelhas pelo vento, brincavam menos. Quando muito, desenhavam na fuligem da parede ou criavam bonecos com trapos. Os mais velhos ficavam em silêncio, sentados perto do fogo, com olhos vidrados. Sabiam que o inverno levava muitos, e você começava a entender o motivo. Um dia, acordou com um silêncio estranho. O vilarejo estava completamente coberto por neve. Os telhados, os caminhos, os campos, tudo branco. A beleza da cena contrastava com o peso que carregava. Isso significava isolamento. Nenhuma caravana passaria, nenhuma ajuda viria. E sair de casa seria um risco real à vida. Você tentou derreter um pouco de neve para beber, mas percebeu que a água fria machucava os dentes e causava dores no estômago. O corpo enfraquecia, o ânimo desaparecia. Era como se a própria estação drenasse a esperança. Durante a noite, os ventos assobiavam pelas frestas da cabana, produzindo sons que pareciam sussurros ou lamentos antigos. Alguns diziam que eram as almas dos que haviam morrido no inverno passado. E então, numa manhã qualquer, uma tragédia se abateu sobre a casa ao lado. O pai da família vizinha não suportou mais a fome e decidiu sair para caçar um coelho ou encontrar qualquer raiz que servisse de alimento. Não voltou. 2 dias se passaram e ninguém ousou sair para procurá-lo. O frio castigava e todos sabiam que se ele não tivesse voltado em horas, não voltaria mais.
Essa era a realidade medieval. A vida era frágil e o inverno impiedoso. Não havia redes de apoio, serviços de emergência ou comida por aplicativo. Havia apenas a resistência, a fé e o calor do próprio corpo. Você, envolto em cobertores rústicos, assistia o tempo passar pela pequena abertura da janela. Sonhava com a primavera, mesmo sem ter certeza de que veria as flores novamente. Mas apesar de tudo isso, algo dentro de você começava a mudar. Você desenvolvia uma paciência diferente, uma forma de encarar a vida que não depende da velocidade, do consumo ou da constante distração. Começava a entender como os medievais enxergavam o mundo, com reverência, temor e esperança. E foi assim, entre noites longas e manhãs frias, que você sobreviveu à primeira metade do inverno. Ainda havia muito pela frente, e a Idade Média ainda guardava mais segredos para revelar. Se você ficou chocado com a alimentação precária, o frio cortante, a ausência de higiene e a brutalidade do trabalho, saiba que ainda não falamos daquilo que poderia, literalmente, selar o seu destino na Idade Média: a medicina. Ou, melhor dizendo, a quase total ausência de práticas médicas eficazes, onde doenças simples como uma gripe poderiam te colocar no leito de morte e uma infecção leve poderia significar o fim. Imagine acordar em uma manhã úmida de inverno com dor de garganta e febre. Hoje, bastaria tomar um antitérmico, repousar e, se necessário, visitar um médico. Na Idade Média, entretanto, as opções eram limitadas e muitas vezes mais perigosas do que a própria doença. A medicina da época ainda era baseada nos ensinamentos da antiguidade, especialmente do grego Galeno, que acreditava nos 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. O desequilíbrio desses fluidos seria a origem de todas as doenças. Assim, ao invés de um tratamento baseado em evidências, você seria submetido a sangrias, com sanguessugas ou cortes diretos na pele, com o objetivo de equilibrar os humores. Isso mesmo, te fariam sangrar até acreditarem que o mal estivesse saindo do corpo. Em outros casos, receitavam chás à base de ervas misteriosas, poções com ingredientes exóticos ou até mesmo amuletos e orações para afastar os maus espíritos. Agora, imagine que você corta a mão em uma foice enferrujada enquanto trabalha nos campos. Hoje, com água limpa, sabão, antissépticos e antibióticos, seria um problema fácil de resolver. Mas na Idade Média, a falta de higiene faria com que aquela pequena ferida infeccionasse rapidamente. Sem conhecimento sobre bactérias ou asepsia, os curandeiros locais poderiam apenas aplicar pomadas feitas com fezes de animais misturadas com ervas, cobrir o machucado com panos sujos ou, em casos graves, amputar o membro, sem anestesia. E não podemos esquecer as grandes epidemias. A mais famosa, a peste negra, dizimou cerca de 1/3 da população europeia no século XIV. As cidades medievais não tinham sistemas de esgoto ou coleta de lixo adequados. Os ratos corriam livremente e as pulgas que carregavam a bactéria Yersinia pestis espalhavam-se com facilidade. Ao primeiro sinal de febre, gânglios inchados e delírio, não havia muito a fazer, apenas esperar a morte. Mesmo entre os nobres, a medicina não era muito melhor. Os médicos das cortes podiam ter acesso a livros e estudos antigos, mas sem o conhecimento de microbiologia, cirurgias eram feitas em ambientes imundos, com ferramentas rudimentares e sem qualquer tipo de anestesia eficaz. O álcool e o ópio eram usados para tentar aliviar a dor, mas nem sempre funcionavam. E em muitos casos, quanto mais rico você fosse, mais sangrias, purgantes e diagnósticos errados teria, até que o tratamento te matasse antes da doença. A expectativa de vida era baixa, não apenas pela violência ou pelo trabalho pesado,
mas porque a medicina simplesmente não era capaz de proteger o corpo humano contra as ameaças invisíveis. Doenças hoje tratáveis, como apendicite, pneumonia ou até uma infecção urinária, podiam ser sentenças de morte. E se você fosse uma mulher, a situação era ainda mais delicada. O parto era um momento perigoso. Sem hospitais limpos, sem instrumentos esterilizados e com parteiras despreparadas, muitas mães morriam ao dar à luz. E se o bebê nascesse com qualquer anormalidade, corria risco de ser abandonado ou acusado de ser um filho do demônio. A fé, muitas vezes, era a última esperança. Procissões, jejuns e orações eram organizadas para pedir a cura divina. Em tempos de peste, as cidades convocavam religiosos para implorar aos céus que a morte fosse embora. Os médicos usavam máscaras com bicos em forma de pássaros, não por estilo, mas para colocar ervas aromáticas e tentar filtrar o ar podre que acreditavam ser a causa das doenças. A medicina medieval era uma mistura de superstição, tradição antiga e uma desesperada tentativa de sobreviver. Se você acha que enfrentar um resfriado já é desconfortável hoje, tente imaginar fazer isso sem medicamentos, sem higiene, sem conhecimento e sem esperança real de cura. No próximo capítulo, mergulharemos em outra realidade ainda mais intensa: a justiça medieval. Julgamentos, tortura e punições brutais. Prepare-se, porque sobreviver à lei era quase tão difícil quanto sobreviver à peste. Quando o frio voltava a apertar e os ventos carregavam o cheiro da madeira queimada, as vilas mergulhavam num silêncio apenas quebrado pelas tosses persistentes que se espalhavam como um mau presságio. Doenças invisíveis, hoje tratadas com um simples comprimido, eram sentenças silenciosas na Idade Média. E você? Bom, você ainda está sem vacina, sem antibiótico, sem esperança. Digamos que você acorda em meio à palha, com o corpo febril, o nariz escorrendo e uma dor no peito que parece ter se agarrado aos seus ossos. Nada de farmácia, nada de paracetamol. O curandeiro local, talvez um monge experiente, talvez uma senhora que aprendeu com a avó, vai lhe receitar um chá de ervas colhidas ao luar. Algumas dessas ervas funcionam, outras são puro folclore. Mas a febre não cede. Você começa a delirar. O suor empapa suas roupas grosseiras e o cheiro da doença é evidente. A vizinhança começa a evitar sua casa. Lembre-se, eles não entendem o que está acontecendo. Para eles, pode ser castigo divino, um miasma vindo do pântano, ou pior, sinal de possessão. Você é isolado, deixado em um canto da aldeia. E mesmo se alguém ousar se aproximar com um pão duro ou um pouco de água, o medo é maior do que a piedade. Se sobreviver, será por sorte e por um sistema imunológico de ferro. Se não, seu corpo será enterrado longe dos campos e das casas, talvez com uma cruz simples de madeira ou nem isso. Agora, imagine que você tem algo mais grave, uma infecção dentária, por exemplo. Na ausência de antibióticos, ela pode se espalhar pelo sangue. Você começa a sentir dor na mandíbula, febre, fraqueza. E o tratamento? Arrancar o dente com um ferro em brasa, sem anestesia, sem higiene. Se a dor não o matar, a infecção pode. A medicina era um misto de fé, superstição e algumas observações empíricas. Sanguessugas eram comuns, assim como sangrias, abrir a veia para libertar os maus humores. Se você reclamasse demais, poderiam recorrer a práticas mais extremas, como o uso de fezes secas em cataplasmas ou fazer você cheirar alho queimado para espantar os maus espíritos. E não pense que você teria descanso mental. O medo constante da morte, das pragas, do julgamento divino corroía a mente tanto quanto as doenças corroíam o corpo. A peste, por exemplo, chegou a dizimar até metade da população em certos lugares.
Ninguém entendia o que era, como se espalhava. Ratos, pulgas, higiene precária. Mas para muitos era o apocalipse. As igrejas tocavam os sinos dia e noite, funerais improvisados, valas comuns. Se você tossisse em público durante esse período, poderia ser linchado por pânico coletivo. E então você entende. Sobreviver na Idade Média não era apenas questão de força, mas de resistência ao sofrimento. Mas a história não para por aí. Quando o sol volta a brilhar, você está mais magro, com os olhos fundos, mais vivo. Uma pequena vitória. Um novo ciclo de trabalho começa, e com ele, mais desafios. Ao deixar para trás os portões de madeira de uma cidade fortificada, você percebe que o mundo medieval não era apenas de muralhas e tavernas. Os vastos campos se estendiam diante de seus olhos como um mar dourado, e a realidade do camponês era dura, marcada por ciclos inquebráveis de plantio, colheita e esperança. A terra era tudo o que tinham. Cada sulco cavado com as próprias mãos era uma tentativa de domar a natureza. Você caminha por essas lavouras e logo percebe que o trabalho aqui não tem fim. Do nascer ao pôr do sol, homens, mulheres e crianças aram, semeiam, colhem e oram. Você tenta participar. Um simples dia tentando carregar sacos de grãos sob o sol escaldante já te faz desejar o conforto do seu mundo moderno. A dor nas costas, a sede constante e o calor abrasador. Tudo isso é multiplicado pela constante ameaça de pragas, chuvas inesperadas ou a visita de senhores cobrando impostos em espécie, grãos, galinhas ou até seu tempo de trabalho. Na estrada, você encontra um grupo de andarilhos. Alguns são bardos, outros são apenas comerciantes pobres tentando atravessar os reinos com seus poucos bens. Eles te convidam a seguir com eles. O mundo lá fora é cheio de surpresas. Em uma pequena vila à beira de um rio, uma senhora te oferece um pouco de pão recém-assado. É duro como pedra, mas você sorri e agradece. Aqui, cada gesto simples é um milagre. A noite cai e com ela os perigos. Lobos rondam os campos e os viajantes se revezam para manter a fogueira acesa. A fogueira, aquele som reconfortante de madeira estalando no escuro. É o único calor que se pode confiar quando o mundo dorme com um olho aberto. Enquanto os outros dormem, um velho começa a contar histórias. Fala de bruxas que vivem nas florestas e de cavaleiros que não voltaram de suas cruzadas. Você ouve, fascinado, e pela primeira vez sente que talvez exista uma poesia oculta nesse mundo tão cruel. Mas então a doença chega. No dia seguinte, a vila amanhece silenciosa demais. Alguns dos andarilhos acordam pálidos, com febre e tremores. O velho que contava as histórias agora mal consegue falar e seus olhos estão fundos e vazios. O medo se espalha rápido, como uma sombra que se arrasta entre as casas de madeira e barro. Você vê como a peste medieval não escolhe vítimas. Camponeses, comerciantes, até mesmo crianças e idosos são acometidos. Não há médicos nem remédios modernos. O que resta é a superstição e o desespero. Alguns dizem que é um castigo divino, outros suspeitam de bruxaria ou de uma maldição antiga. Os que podem fogem apavorados, abandonando casas, plantações e parentes doentes. Outros tentam cuidar dos enfermos com o que têm: ervas, rezas e o toque cuidadoso das mãos calejadas. Você tenta ajudar, mas percebe que seu conhecimento moderno pouco adianta. A realidade do sofrimento é brutal e imediata.
As noites passam lentas e inquietas, o cheiro da morte é constante, e o frio da madrugada parece cortar a alma mais do que a pele. Aos poucos, você entende que a sobrevivência ali não depende apenas da força física, mas da resiliência, da solidariedade e de uma fé quase desesperada. Quando a doença começa a ceder, uma nova realidade se impõe. A vila está menor, menos alegre. Os rostos estão marcados pela perda, mas também pela esperança de um novo começo. A vida ali segue, mas você sabe que jamais será a mesma. E é nesse momento, olhando para o horizonte tingido de vermelho pelo sol nascente, que você compreende. Sobreviver na Idade Média não é apenas resistir ao mundo externo, é resistir à constante sombra da morte, ao peso da ignorância e à luta diária pela dignidade. E você, vindo do futuro, já sabe que talvez jamais consiga se adaptar por completo a esse tempo, porque a modernidade não é só conforto, é também a certeza de que a humanidade sempre buscou maneiras de superar seus próprios medos e limites. Mas, por agora, resta aceitar o desafio de viver um dia de cada vez, sob o céu estrelado daquela era antiga e implacável.